Se você sente que sua vida está sempre te mostrando os mesmos problemas, talvez não seja azar. Talvez seja o seu feed. Deixa eu te mostrar por quê. Você já reparou que depois que você vê um vídeo sobre um determinado assunto, sei lá, investimento, dieta, relacionamento, aí, de repente, parece que o mundo inteiro só fala daquilo? Aí você assiste um vídeo, assiste mais um, assiste 10, e aí de repente o seu feed se transforma num verdadeiro canal desse tema. Aí você pensa, nossa, como esse algoritmo é inteligente. E na verdade, isso não é tecnologia, mas é psicologia. O algoritmo ele não inventa nenhum interesse. Ele só observa. Ele só entrega mais daquilo que você demonstrou que é importante para você. E uma coisa surpreendente sobre isso é que a nossa mente funciona da mesma forma. Ela está o tempo todo decidindo o que é importante aqui. E aí ela responde com base naquilo em que você coloca a sua atenção. Em outras palavras, você não vê a vida realmente da forma como ela é. Cada um de nós enxerga a vida de acordo com aquilo que o nosso foco deixa passar. O algoritmo não decide aquilo que você vai ver. Ele apenas observa e te dá mais daquilo que você mostrou interesse. Então ele vai ver onde você parou de rolar o feed, as coisas que você curtiu, o tipo de conteúdo que você comentou ou compartilhou. Aí o sistema entende. É isso aqui que importa. Então, na prática, ele não cria o seu interesse, mas ele reforça. Ele te dá mais daquilo que você já está alimentando. E isso não acontece só no Instagram. Isso acontece também na nossa vida. O nosso cérebro também vive fazendo a mesma pergunta. O que é importante nisso aqui que está acontecendo? No que eu estou vivendo? E aí ele vai responder baseado nas coisas em que você coloca sua atenção, da mesma forma. Então, se você passa o dia pensando em problemas, o seu cérebro vai te mostrar mais problemas. Se você passa o dia pensando em fracasso, medo, comparação, pensamentos do tipo, eu não sou capaz, o cérebro vai interpretar tudo isso como rejeição. E se você vive focado naquilo que está faltando, o mundo vai parecer totalmente insuficiente para você. E aí, o seu cérebro vai fazer o quê? Vai começar a reparar mais nos erros que você comete, nos momentos de rejeição que você vive, nas lembranças ruins. Ele vai filtrar toda a sua realidade para confirmar a sua narrativa. E não porque isso é tudo que existe, porque o mundo é assim, mas porque é aí que está a sua atenção. E assim como no feed, a sua mente começa a filtrar a realidade e você enxerga não todas as possibilidades que existem, não, de novo, a vida como ela é, mas a vida que passa pelo filtro do seu foco. Por quê? Porque parece que às vezes tem coisas que não saem da nossa vida, que ficam impregnadas na gente e sempre acontece de novo. Vamos pensar junto, talvez você já tenha vivido alguma dessas situações. Os mesmos problemas acontecem, os mesmos padrões de relacionamento, as mesmas dificuldades, as mesmas frustrações, as mesmas recaídas. E aí você pensa, mas por que isso acontece comigo? E a dura verdade é que você está alimentando isso, mesmo sem perceber. Sem querer, você clicou lá no botão ver mais disso aqui. E aí,
O cérebro, obediente do jeito que ele é, pensa assim: "Ha! É isso que importa. Então, toma mais." Percebe que não é uma escolha consciente, mas é uma escolha emocional? E com isso, o algoritmo da sua vida vai sendo treinado. Ele vai sendo treinado com aquilo que você tolera, com aquilo que te alivia, com aquilo que você aceita, com aquilo que você evita, com aquilo que você pensa repetidamente. Aí você pode pensar: ah, não, mas é só eu querer mudar que beleza, eu mudo. E o problema é que, assim como no Instagram, as coisas não mudam sozinhas. Ele só muda quando você começa a interagir de forma diferente. Então, na vida também você não muda o seu foco só pensando. Mas você precisa tomar uma atitude. Você muda agindo de forma diferente. Tem uma coisa muito boa das redes sociais, no Instagram em particular, que quando você está lá rodando o feed e aí tem uma coisa que você não gosta, um conteúdo que não te interessa, você vai lá, clica nos 3 pontinhos e seleciona "não tenho interesse". E aos poucos aquele tipo de conteúdo começa a não aparecer mais no seu feed. Uma coisa que pouca gente percebe é que a gente pode fazer a mesma coisa na nossa vida. Só que esse botão não aparece na nossa frente ali para a gente escolher. Ele vai aparecer nas nossas escolhas. Quando a gente escolhe não reagir mais de uma determinada forma, quando a gente escolhe não dar tanta atenção para alguma coisa, quando a gente escolhe não se envolver emocionalmente. E com isso a gente conclui que a maioria das pessoas não está presa num determinado ciclo porque é difícil, porque o mundo é difícil, mas sim porque ela vem alimentando hábitos que a destroem. E aí então, por que não basta só a gente querer mudar? Você não volta para determinado hábito porque você é fraco, mas sim porque aquilo de certa forma vai te entregar alguma coisa que você quer, consciente ou inconscientemente. Seja um alívio, uma distração, uma fuga, uma sensação de controle, ou simplesmente porque aquilo te traz uma certa familiaridade com algo que você já está acostumado. Esses hábitos, então, que você tem, eles existem porque por trás disso existe uma necessidade emocional. E se você não descobrir qual é essa necessidade, você não vai conseguir mudar o algoritmo, você vai simplesmente trocar de aplicativo. Agora eu quero passar para vocês 4 passos para a gente mudar um hábito indesejado. E se você quer entender melhor o que pode estar atrapalhando a sua vida, ou se você quiser fazer uma mudança mais profunda, eu vou deixar aqui na descrição o link para 2 outros vídeos meus, onde eu falo em um deles sobre o preço que a gente tem que pagar por certas mudanças, e no outro, como mudar e transformar a sua vida em 6 meses. É só clicar aí embaixo e assistir depois desse vídeo. Vamos então aos nossos 4 passos para transformar um hábito. O primeiro passo, como eu falei anteriormente, é você entender a sua necessidade emocional. O que você ganha com isso? O que esse hábito te entrega? É conforto? É fuga? É uma validação? É um controle? Sem identificar essa origem emocional do hábito, você vai estar lutando só contra o sintoma dele e não lutando contra a verdadeira causa dele. O segundo passo é a gente identificar os gatilhos. Aquilo que dispara o seu comportamento habitual. Quando que esse hábito aparece na sua vida?
É quando você vê alguma coisa específica? É quando você tem lembrança de alguma coisa, uma memória que dispara isso? É tédio, ansiedade, solidão? Ou é quando você está cansado? Toda necessidade que você tiver vai disparar um determinado comportamento que é acionado por esse gatilho. Então você tem um gatilho que gera o comportamento e esse comportamento vai te trazer uma recompensa. E esse é o loop do seu algoritmo interno. Uma vez eu ouvi o Bashar dizer que o hábito só é um hábito enquanto você não tem consciência dele. A partir do momento que você toma consciência do que você está fazendo, do seu hábito, ele passa a ser uma escolha. Porque naquele momento em que você tomou consciência, você pode decidir em dar continuidade àquele hábito ou tomar um outro rumo e fazer uma outra coisa. E aí, para ajudar a gente a tomar um outro rumo e não continuar e não dar continuidade ao nosso hábito, a gente vai para o nosso terceiro passo, que é você criar barreiras para aquele hábito. Dificultar o acesso. Então, na prática, o que você vai fazer? Desinstalar aplicativos ou colocar um timer de um tempo de uso que você pode utilizar, bloquear sites, mudar de ambiente, tudo que você puder para deixar aquele acesso mais difícil. E a chave é que você não precisa ser forte para mudar um hábito. Você precisa ser estratégico. Aí, depois que você conseguir destruir um hábito, o que naturalmente vai acontecer é que você vai ter um tempinho a mais sobrando. E o que você faz com esse tempo? Para fortalecer, então, essa mudança, o ideal é que você preencha esse tempo a mais com outro hábito saudável. Um hábito bom agora. Isso vai dar mais força e consistência para a sua mudança. E eu sei que não é fácil, não é nada glamuroso, não é rápido, tá? Em geral, leva de 60 a 90 dias para você conseguir fazer essa transformação de um hábito. Mas é essa consistência e persistência que vão garantir a sua transformação. Esse é o verdadeiro não tenho interesse da sua vida. E talvez a coisa mais perigosa da sua vida não seja aquilo que te acontece, mas aquilo que você alimenta sem perceber. A sua vida não está te mostrando quem você é, ela está te mostrando as coisas nas quais você coloca a sua atenção. E isso é libertador porque você pode mudar isso. Não mudando todo o mundo, mas mudando aquilo em que você coloca a sua atenção. Aquilo que você continua escolhendo ver. E antes da gente terminar, eu vou deixar aqui então 3 perguntinhas para a gente refletir. Não para você responder agora, mas para você pensar com você mesmo e levar para o seu dia a dia. Vamos ao nosso momento reflexão. O que o algoritmo da minha vida tem me mostrado nos últimos meses? Problemas, faltas, distrações, medo ou crescimento? O que eu continuo alimentando mesmo sabendo que me faz mal? E não pensa nisso como uma autocrítica, mas sim como uma tomada de consciência. Pensa de verdade. E se eu pudesse apertar o botão não tenho interesse em alguma coisa na minha vida hoje, o que seria? Talvez então você não esteja preso, talvez você só esteja olhando para o mesmo tipo de conteúdo por tempo demais. E se você curtiu essa reflexão,
Curta, compartilha e se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala só sobre motivação, mas também sobre como reprogramar o seu algoritmo interno. Até mais!